Depois do ensino médio eu me senti, aí sem essas amarras educacionais, eu me senti livre para ler o que eu estava disposto a ler. E aí com isso o mundo começou a se abrir de uma outra forma para mim, sobre mundo, literatura, como que não precisa ser um caminho só para seguir, para se chegar no conhecimento. E aí depois eu entrei na universidade já com mais antigo, mais fora do normal, com 21 anos. E aí comecei no curso de física e no meio do curso troquei para geofísica, porque eu tive uma experiência no antigo Instituto de Astronomia, que ficava lá na Água Funda. E aí para mim, a ciência daquele momento, eu sabia que eu ia seguir essa carreira. Então, essa liberdade de entender e curiosidade e ver que esse ambiente permite que essas ferramentas sejam usadas para chegar no resultado, mudou minha vida, o caminho que eu quero seguir. No segundo ano de física, eu troquei para geofísica, concluí o curso de geofísica. Aí o professor Ricardo me convidou para trabalhar dentro do laboratório por 2 anos. Aí depois desses 2 anos eu iniciei o mestrado, mas sempre trabalhando, fazendo pesquisa, né? E aí comecei o mestrado e depois comecei o doutorado e agora estou no meio para o final do doutorado. Então, e aí comecei a estudar um material novo. Então, fui um dos pioneiros para tentar entender uma relação com cavernas, desse tipo de material. Pergunta inicial é qual o significado dos minerais magnéticos em relação ao clima? Então, eles respondem a que tipo de evolução para o passado, né? Então, se eu reconstruir o passado deles, da história desses minerais, que tipo de informação eu vou poder recuperar? Será que é o solo, a vegetação e por aí vai, isso no território brasileiro. São 2 áreas diferentes. Então, uma outra área que eu trabalho também são nesse mesmo material de caverna, são as estalagmites, a estalactite vem do teto, estalagmite vem de baixo, que é a que pinga, gotejamento. Então, além de marcar, por exemplo, o significado desses minerais que vêm do solo em cima da caverna, também serve para entender o campo magnético da Terra. Então, esses minerais, quando eles se depositam nas estalagmites, eles se alinham com o campo magnético da Terra e a gente consegue reconstruir, por exemplo, o passado no núcleo da Terra. Entender isso é entender, por exemplo, por que nós vivemos em cima da maior anomalia magnética do planeta. Será que isso é um fenômeno que vai ocasionar uma reversão? Será que é um fenômeno que acontece de tempos em tempos? Então, essas são duas pesquisas, mas com o mesmo material e com os mesmos métodos que eu faço no meu doutorado. O que propriamente é essa anomalia magnética? Anomalia magnética, o campo magnético da Terra está caindo desde o começo das pesquisas do Gauss, em 1840. Então, junto com o decaimento do que a gente chama do campo da Terra aproximado por um ímã, você tem o crescimento de uma anomalia você tem uma grande feição que tem na África e caminhou para o sentido da América do Sul. Então, essa anomalia ela é gerada na interface manto-núcleo e essa anomalia, por exemplo, ela deixa o Brasil com o menor valor de campo magnético da Terra. Isso tem efeito na órbita dos satélites, nos transportes de aviões, na radiação. Então, estudar isso é estudar todos esses fenômenos. E como é que está? Em que pé que está o trabalho? Quando é que você termina? Eu termino final de 2020. Agora eu vou ter oportunidade de fazer um estágio no exterior e nessa possibilidade de fazer colaborações e
está indo bem, conseguimos resultados bem interessantes até o momento. Depois que como eu estava falando, como eu me interessei por literatura, me interessei muito por filosofia. Então comecei a estudar, li um pouco de Kant, um pouco de Schopenhauer, e aí comecei a entender a ciência de uma outra forma, e depois parti para esses filósofos, o Thomas Kuhn, o Popper, e aí comecei a ver que existe uma relação entre a ciência praticada no dia a dia com essa ciência que tem um significado maior através do tempo, sem ser essa, não é utilitarista e imediatista, ela tem uma razão de ser. Então, além disso, claramente, Gauss, que foi um gênio, o Fischer, estatístico, pessoas que fizeram grandes contribuições para a ciência, são inspirações. Ou seja, você já falou isso, mas a ciência veio um pouco depois da filosofia para você? A filosofia te ajudou a entender a ciência de uma outra maneira? Sim, a filosofia me ajudou a organizar como funciona uma ciência, a ciência que eu... E para escolher o curso de graduação, foi quando eu comecei a ler os filósofos, a tentar entender esses filósofos para escolher que tipo de caminho que eu queria ter. Então sempre foi uma visão alternativa. E você tem colegas que têm esse mesmo tipo de interesse? Tem outros? Tenho um grupo de amigos do ensino médio, a gente sempre compartilhou esses livros e até hoje nós nos reunimos e conversamos, cada um em uma área diferente, mas sempre discutimos esses assuntos. Vocês conservam esse grupo? Conservamos. Hoje em dia é um pouco menor do que naquela época. Mas fica até mais fácil. Sim. E cada um foi para uma área, ou tem mais gente que foi para a ciência? Sim, tem um que é químico e a gente conversa direto sobre esses assuntos filosóficos e como a gente tenta o contraste que é. Mas deixa o ambiente mais a longo prazo, né? E assim, isso faz você ter uma visão talvez menos utilitarista da ciência, mas... Não que seja uma crítica a pensar a ciência de uma forma utilitarista, mas entender que esses processos do entendimento não são... Você não precisa sofrer para fazer uma ciência e aquela pressão de publicação, que é uma coisa que é muito comum nos jovens. Entender esse processo de uma forma completa te traz uma tranquilidade para saber onde você quer chegar e afirmar, né? É isso que você quer. Então, a filosofia, esse entendimento da historiografia da ciência, acho que ajuda bastante. Acho que a ciência, ela muda vidas, né? Ela é capaz de, com a capacidade do ser humano de investigar e de conhecer o desconhecido, ele é capaz de tornar a vida das pessoas de uma forma muito boa. Por exemplo, você vê o GPS, hoje em dia você consegue andar em qualquer cidade do país, de vários países, mesmo sem falar a língua do país, através de um GPS, que é um satélite. Então teve toda uma corrida científica para fazer os satélites orbitarem, e você tem um sistema de localização que as crianças hoje não fazem ideia do desafio que foi na época. Então a ciência, ela revoluciona. Isso, para falar de um exemplo simples, mas a ciência muda vidas, né? Olha, acho que tem uma frase que um professor aqui da USP fala, que ele fala que ciência é 90% transpiração e 10% inspiração. Então não se prenda às ideias de que você tem que ter uma grande ideia sem saber. Então a transpiração vai fazer você conhecer cada vez mais, sem pressa, entender a historiografia da sua área. Então você vai estudar como a sua área chegou até aquele ponto, a ciência vai ficar muito mais plausível e palpável para você realizar. Acho que esse é um dos lemas que eu tento levar para a ciência. E como é que é o teu trabalho? Tem um nome já? Assim, tem um nome
a tua pesquisa, ela vai chamar assim? Minha pesquisa. Eu trabalho dentro de uma área que chama magnetismo de rocha, mas eu trabalho com magnetismo em espelhotemas, com interesse em estudar tanto o paleomagnetismo, que seria a história do campo magnético da Terra no passado, quanto do paleoclima. Então, o quanto que esses minerais vão recobrir o passado e entender o clima do passado. Então, esse é a minha área de pesquisa.